Sabe aquela mente que parece que nunca desliga, que está sempre a 1000 por hora? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar no universo do TDAH, o transtorno do déficit de atenção, com base no trabalho da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. A ideia aqui é entender de verdade o que é ter essa tal de mente inquieta. E para começar, nada melhor do que um sentimento que, olha, acho que resume tudo. Essa citação é muito forte, né? Ela pega bem na veia do que é passar uma vida inteira se sentindo meio diferente. Aquele peixe fora d'água. É uma sensação que acompanha muita gente com o que a autora chama de DDA, o distúrbio do déficit de atenção. Então, aqui está o pulo do gato. A grande virada de chave que a autora propõe é mudar a nossa perspectiva. A gente não está falando de um cérebro com defeito, de jeito nenhum. Pensa mais como um sistema operacional diferente. Um cérebro que funciona com outras regras, que tem seus desafios, claro, mas também seus próprios superpoderes. E essa frase é a chave. Não se tem DDA, se é DDA. Faz toda a diferença. Ok, mas na prática, como é viver com essa mente inquieta? Como é essa experiência no dia a dia? Bom, tudo se baseia em um trio de características que são, assim, a espinha dorsal de tudo. Pois é esse trio de sintomas que forma a base do comportamento de quem tem DDA. Entender isso é a chave para desvendar esse universo todo. Então, vamos dar uma olhada em cada um deles. Então, são esses três: a instabilidade da atenção, a impulsividade e a hiperatividade, tanto física quanto mental. E o mais importante aqui é entender que eles não agem sozinhos, sabe? Eles estão o tempo todo interagindo, se misturando, e é essa mistura que molda um jeito completamente único de ver e de reagir ao mundo. Vamos começar pela atenção. E aqui tem um ponto que é vital, é super importante. A palavra déficit engana. Não é que falta atenção, não é uma ausência. É mais uma instabilidade. A atenção está lá e muitas vezes em excesso. O problema é conseguir direcionar essa atenção para onde a obrigação manda e não para onde o interesse puxa com toda a força. E olha que imagem perfeita para ilustrar isso. A Diana, uma estudante, conta que durante uma aula o rosto da professora virou para ela uma tela de cinema. E nessa tela passava de tudo, acontecimentos da vida dela, planos para o futuro, o que fosse. Não é que ela não estivesse interessada, entende? É que o cérebro dela estava produzindo um filme muito mais interessante do que a realidade daquele momento. Agora vamos para o segundo pilar, a impulsividade. Sabe aquela coisa de agir primeiro, pensar depois? É basicamente isso. A mente com DDA funciona como um radar super sensível. Qualquer coisinha, o menor estímulo já pode disparar uma reação, pá, imediata e muitas vezes gigante. A analogia que a autora usa no livro é simplesmente perfeita. Imagina um caçador na floresta. Ele ouve um barulhinho, um galho quebrando e reage com uma rajada de fuzil, força total, só para depois descobrir que o grande perigo era um tatu inofensivo. É essa descarga de energia, sabe? Completamente desproporcional ao estímulo. E dá para imaginar o estrago que isso pode causar nos relacionamentos, não é? É muito sofrimento. E para fechar o trio, a hiperatividade. E esquece aquela imagem só da criança que não para quieta na cadeira. Em adultos, isso pode ser bem mais sutil. É aquela perna que não para de balançar, a mão que precisa estar rabiscando ou mexendo em alguma coisa. Mas, e isso é crucial, tem também a hiperatividade mental. Aquele cérebro que simplesmente não desliga. É um chiado constante com 1000 pensamentos ao mesmo tempo. Essa descrição do Bruno é fantástica. Ele fala que se sente um felino enjaulado quando está numa escada rolante lenta, cercado por um bando de pacas. É genial. Dá para sentir a agonia, a frustração visceral de ter um motor interno a 1000 por hora e ser obrigado a andar num ritmo que parece uma tortura de tão lento. Mas atenção, essa história não é igual para todo o mundo. Existe um capítulo inteiro dessa experiência que foi, por décadas, praticamente ignorado. Como o DDA se manifesta nas mulheres. E a história é bem diferente. Pensa bem, qual é a imagem que vem à cabeça quando se fala em TDAH? Provavelmente a do Flavinho, né? Aquele menino super agitado, que não para, que perturba a aula toda e, por isso, é logo notado. Mas a realidade para muitas mulheres é outra. É a da sonhadora. Aquela menina quietinha, que fica no mundo da lua, perdida nos próprios pensamentos. O DDA dela é do tipo desatento. E por ser assim silencioso, ela passa a vida inteira invisível. E o preço que essas meninas e mulheres pagam por essa invisibilidade é altíssimo. Pensa só, a sociedade espera que a mulher seja o quê? Organizada, calma, atenta aos detalhes.
E quando ela não consegue se encaixar nesse molde, sem nem saber porquê, o que acontece? Ela se culpa. A culpa internalizada. São anos e anos de autocrítica, de autoestima lá no pé, ouvindo que é preguiçosa, avoada, abilolada. Tudo isso que a gente conversou até agora nos leva a um ponto que é fundamental. A gente precisa questionar o próprio nome que se dá para essa condição. Fica a pergunta no ar. Será que é mesmo um déficit de atenção? Uma falta? Ou será que a história é um pouco mais complexa do que parece? E aqui está o grande paradoxo que é brilhante. A mesmíssima mente que não consegue focar 5 minutos numa tarefa chata, obrigatória, essa mesma mente é capaz de entrar em estado de hiperfoco. É uma concentração absurda, tão intensa e profunda em algo que interessa, que o mundo em volta simplesmente some, desaparece. Então, de novo, não é falta de atenção. É uma dificuldade de regular para onde a atenção vai. Tem um exemplo ótimo no livro, a história do advogado. Ele ficou tão absorvido consertando um computador, algo que ele amava fazer, que ele simplesmente não percebeu a namorada tentando fazer carinho nele. O mundo ao redor deixou de existir. Isso é o hiperfoco em ação, na prática. Outra coisa super importante de entender. DDAH não é uma chave de liga/desliga tipo tem ou não tem. É um espectro. Pensa numa régua de intensidade. Muita gente pode ter alguns traços. Ser meio desorganizado, um pouco agitado, mas sem que isso seja o transtorno clássico. Existe toda uma variação aí no meio. Ok, a gente já entendeu os desafios, as características. Então a pergunta que fica é: como é que se aproveita o potencial incrível que existe por trás de um cérebro com DDA? E aí a gente volta para aquele nosso ponto inicial, que é a base de tudo. O primeiro passo para liberar todo esse potencial é parar de enxergar o TDAH como uma doença que precisa de cura e passar a vê-lo como ele é, uma parte integrante da identidade da pessoa, um jeito de ser no mundo. Porque, no fim das contas, quando essa mente inquieta é bem compreendida e bem direcionada, ela deixa de ser um problema e se torna uma verdadeira potência. É aí que as virtudes aparecem com tudo. Uma energia que contagia, uma criatividade que pensa fora da caixa, uma intuição super afiada e aquela capacidade impressionante de resolver problemas sob pressão, de encontrar soluções geniais quando está tudo pegando fogo. E tudo isso nos deixa com uma última provocação para pensar. E se esse jeito diferente de funcionar, com todos os desafios que ele traz, não for uma falha? E se for, na verdade, uma baita vantagem competitiva, especialmente num mundo que precisa cada vez mais de gente criativa, que pense diferente, que inove? Fica aí a reflexão.